Alguns crimes parecem ter saído de um filme, mas são reais. Sem culpados, sem resposta, sem solução. Hoje aqui no canal você vai conhecer alguns casos que até hoje continuam envoltos em mistérios, dúvidas e perguntas. Então se prepare, desce aí a tela, deixa o like e bora! O mistério de Elisa Lam. Elisa Lam era uma jovem estudante canadense, hospedada no Hotel Cecil, em Los Angeles. Em 2013, durante alguns dias de hospedagem, parecia tudo muito normal, até que ela desapareceu. E a última imagem registrada de Elisa foi no elevador do hotel, se comportando de uma forma estranha e suspeita. Ela ficava pressionando várias vezes os botões aleatoriamente, sem, sabe filmes de terror quando uma pessoa tá fugindo de alguém? Ou um filme de ação quando o cara tá fugindo de alguma quando tá em fuga, que a pessoa sobe no elevador e começa a apertar um monte de botão aleatoriamente pra ver qual que funciona primeiro? Então foi exatamente isso que ela tava fazendo. Enquanto apertava os botões, espiando o corredor, como se ela estivesse fugindo de alguém ou de algo. Semanas depois, seu corpo foi encontrado dentro de uma caixa de água do hotel, sem sinais de violência, sem explicações de como ela chegou lá, e até hoje o vídeo de segurança é analisado por milhares de pessoas, buscando uma resposta que nunca veio. Meio que encontraram o corpo dela dentro de uma caixa de água, e essa caixa de água do hotel era de difícil acesso. Pra você ter noção, para os policiais lá tirarem o corpo foi muito dificultoso, foi muito difícil, porque realmente o local era de difícil acesso. Como é que uma pessoa deixou aquilo ali? Você pode falar, cara, pode ter sido duas pessoas. Mas o detalhe, não tem uma filmagem de câmera. Esse caso foi em 2013, é um pouco mais recente que os outros. Não tem uma filmagem de câmera, nenhum vestígio de violência nela, nem violência de espancamento, né, nem violência sexual. E como é que colocaram um corpo morto? Lembre disso, um corpo de uma pessoa já é pesado. Ele morto é mais pesado ainda, porque ele não tem movimento, a pessoa não tá tentando deixar o corpo mais leve, não. O corpo tá totalmente pesado. E como é que uma pessoa conseguiu subir uma escada com isso? Entendi o quão misterioso esse caso é. E mesmo se fosse duas pessoas, não tem como duas pessoas subirem ali segurando outra coisa. E não tem como a câmera não ter pegado nada. Ela simplesmente desapareceu. Você entende o grau do problema? E até hoje esse caso não tem nenhuma solução. Eu acho muito difícil que tenha. Só se o cara realmente se revelar, se é que foi um cara. O homem de Somerton. Em 1948, um homem bem vestido foi encontrado morto em uma praia na Austrália, sem documentos, sem ferimentos visíveis e sem identidade. Tudo que tinha com ele era um bilhete com duas palavras escritas em persa: Taman Sud, que significa terminado. Na investigação descobriram um livro escondido no carro de um homem da região, com códigos e anotações indecifráveis. E até hoje o caso permanece sem solução. Quem era ele? Foi espionagem, suicídio, assassinato? Ninguém sabe. Esses caras têm algum talento que eu desconheço. Eles fazem isso com as pessoas e ninguém consegue descobrir como. Eles não têm marcas de ferimentos, como isso ocorreu, quem foi. Mas isso daqui eu até dou um ponto pra época. Foi em 1948. A tecnologia de lá não era a mesma que temos hoje em dia. Então, digamos que acho que se fosse hoje, talvez poderia ter encontrado um suspeito. Mas provavelmente o suspeito foi esse cara que tava dentro do carro. Encontraram esse caderno. Esse cara que tava dentro do carro não. O cara usou esse carro e encontraram um caderno com códigos indecifráveis. Até hoje não temos soluções desse caso. Caso muito misterioso aí que dá até arrepios. O desaparecimento de Maura Murray. Era uma estudante de enfermagem nos Estados Unidos. Em 2004, ela sofreu um pequeno acidente com seu carro em uma estrada deserta e gelada. Testemunhas disseram que ela parecia bem. A polícia chegou minutos depois, mas Maura havia desaparecido. Sem pegada, sem rastros, sem pistas reais. Ela nunca mais foi vista. Teorias vão de sequestro a fuga planejada, mas nenhuma prova concreta surgiu. E como se ela tivesse evaporado no ar como fumaça. Acontece um acidente de carro, as pessoas falam que ela parecia bem, e quando a polícia chega no local, ela simplesmente desapareceu. Como? Ninguém sabe. Provavelmente a polícia deve ter investigado o local. Era em 2004, não era o caso de 1948 ali em cima. Em 2004 a tecnologia era um pouco mais avançada. Um cachorro farejador ali tirava alguma peça de roupa dela que estava no carro e já encontraria ela. E se eles não fizeram isso, foram muita falta de profissionalismo. Mas se eles fizeram, aí uma pergunta: pra onde ela foi e como ela sumiu?
Os crimes de Walisca. Esse aqui é um caso muito mais antigo que o de 48. Lá em 1912, na pacata cidade de Walisca, Loa, 8 pessoas foram brutalmente assassinadas com um machado enquanto dormiam. Entre as vítimas, 6 eram da mesma família e 2 eram amiguinhas que dormiam na casa naquela noite. O assassino cobriu os espelhos e os rostos das vítimas, indicando algo ritualístico, sabe? Ou profundamente pessoal. Apesar de vários suspeitos, em um julgamento, ninguém foi condenado. O crime permanece sem solução e a casa hoje é considerada um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Cara, eu tava escrevendo um roteiro disso aqui, quando eu descobri esse caso, eu fiquei tipo, mano, que é isso, cara? Tipo, mano, cara, eu fico até sem palavras para falar algumas coisas aqui, porque o cara invadiu a casa, fez isso com 8 pessoas, inclusive crianças. As outras pessoas não escutaram isso. Isso é o que deixa o caso mais misterioso ainda, como é que as outras pessoas não escutaram e saíram correndo, já que eram 8 pessoas, 8. Não tinha como ele focar em 8 pessoas ao mesmo tempo, tava um monte sair correndo dali. Então fica aí a dúvida, né? Eu acho que realmente era algo ritualístico ou algo sobrenatural. O desaparecimento dos meninos de Solder. Na noite de Natal de 1945, a casa da família Solder nos Estados Unidos pegou fogo. 5 dos 10 filhos desapareceram. Durante o incêndio, os seus corpos nunca foram encontrados. Testemunhas alegaram ter visto as crianças em carros diferentes dias após a tragédia. Apesar das buscas e investigações de teorias envolvendo sequestro, máfia e até tráfico de crianças, o caso nunca foi resolvido. Os pais colocaram outdoors pela cidade inteira durante décadas, pedindo respostas que nunca vieram. Complicado, mas ao mesmo tempo um pouco mais simples de entender. Eu acredito que isso aqui foi apenas um sequestro ou tráfico de criança. Lá nos Estados Unidos, principalmente em 45, né? Em vários outros países também, rola tráfico de crianças, sequestro de crianças. Isso é super normal por lá, sabe? Então provavelmente eu acredito que foi isso. Mas eu me pergunto como é que os pais colocaram tantos outdoors por décadas e ninguém conseguiu achar o paradeiro dessas crianças. E o que será que aconteceu com essas crianças, né? Fica aí a dúvida. Os casos me deixam intrigado, porque mostra o quanto o mundo real pode ser mais assustador do que qualquer filme de terror. Não estamos falando de lendas ou mito, são pessoas reais, famílias reais e mistérios que continuam a perturbar quem investiga. Talvez algumas respostas estejam em documento secreto ou talvez nunca saberemos. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta qual desses casos você achou mais estranho. E o que você acha? Que um dia será resolvido? Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual desses casos você acha mais estranho. E qual você acha que um dia será resolvido? Acho que nenhum, sendo sincero. Já passou tantos anos e ninguém resolveu, vai resolver agora. Nos vemos no próximo vídeo. É nóis e falou!